Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui novamente com o grupo da Sociedade Beneficente Espírita, para mais essa live da noite de hoje. Por enquanto eu não consegui visualizar ninguém ainda entrando. Se alguém estiver aí, por favor, nos comentários, me dê um retorno, para que, na medida que as pessoas cheguem, a gente possa ir começando. Eu vou aguardar um pouquinho em função disso, tá? Por enquanto, ninguém. Edilane entrando. Boa noite, Edilane. Tudo bem? Muito bom estar aqui novamente. Boa noite, Lília. Boa noite, Lorena. Obrigado, Edilane. Muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Não sei, você quer que a gente espere mais um pouquinho para aguardar chegar mais algumas pessoas? Boa noite, Márcio. Tudo bem? Aguardar só mais um pouquinho, como entrou um pouquinho atrasado, né? De repente as pessoas estão chegando ainda, não tinham conseguido também acessar. Ok. Então nós vamos iniciar. Eu vou fazer a leitura de uma página aqui do livro Meditações Diárias de André Luiz. Eu abri ao acaso, não foi uma página escolhida, foi uma página ao acaso, e essa página diz o seguinte: pessoa menos obsedável. Não espera milagres de felicidade, inacessíveis aos outros, mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. Ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem pedir-lhes certificados de grandeza. Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. Não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, conservando o equilíbrio das atitudes e decisões, dentro do qual sabe ser útil, com tranquilidade de consciência. Estuda para discernir e não age impulsivamente, subordinando emoções ao critério do raciocínio. É firme sem fanatismo e flexível sem covardia. Acolhe as críticas, buscando aproveitá-las. Não interfere nos negócios alheios, centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. Aprende a entesourar valiosas experiências à custa dos próprios erros. Não cultiva hipersensibilidade neurótica e, em consequência, se desliga com a maior facilidade de quaisquer influências perturbadoras, entrando de maneira espontânea no grande entendimento dos seres e das coisas, dentro do qual se faz tolerante e compassiva, afetuosa e desinteressada de recompensas para melhor compreender a vida e desfrutar-lhe os infinitos bens. Sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Sim, uma página muito interessante. Eu gosto muito desse livro, né? Tem umas mensagens assim muito legais que ajudam a gente a refletir. Eu não sei se vocês conhecem, o livro é esse, né, do Chico Xavier, Meditações Diárias, de André Luiz. Então fica aí a dica para quem quiser depois pesquisar. É muito interessante, tem boas lições.
Alguém me dá só um retorno se vocês estão me ouvindo bem, como é que está chegando o som para vocês, por favor? Obrigado, muito obrigado. Então, meus amigos, eu gostaria de convidá-los a elevar os nossos pensamentos para a nossa prece de abertura. Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, nessa casa de bênçãos, para mais uma live nessa quinta-feira. Que possamos ter o teu envolvimento, ter o teu auxílio, a tua interação, para que possamos ter um bom entendimento do tema da noite e que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais esclarecidos, com um entendimento melhor de tudo aquilo que tu veio nos ensinar. Que tu possa nos envolver, a cada um em seu lar, e que esse envolvimento esteja com todos nós, para que possamos dar início a essa live da noite de hoje. Assim, Senhor, gratos a Ti por mais essa oportunidade, damos por iniciada a live da noite de hoje no SBR. Bom, o tema da noite de hoje está lá no capítulo 24 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura aqui, a princípio, de 3 ou 4 itens. No item 4 não vou lê-lo todo, mas alguns tópicos aqui, para que a gente possa fazer uma introdução com relação ao tema da noite. Depois eu vou passar para o livro Parábolas dos Ensinos de Jesus, do Caibar Schultz, e nós vamos conversando, na medida que eu for lendo aqui alguns trechos, nós vamos conversando e trocando ideia. Então, aqui nos comentários, caso alguém queira colocar alguma coisa, fazer alguma colocação em cima do que a gente estiver fazendo a leitura aqui, fazendo os comentários, fiquem à vontade, tá certo? Boa noite, Adriana. Tudo bom? Bom te ver por aqui. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas a colocam sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? Eles respondendo disse: porque para vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornam surdos, e eles fecharão seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Bom, vamos por etapas. Em primeiro lugar, nós vamos nos ater ao item 1 e ao item 2, lá em Mateus 5 e em Lucas 8, capítulo 8.
não se acende a candeia para colocá-la sobre o alqueire. São terminologias que muitas das vezes a gente não está muito acostumado com elas, né? Eram termos usados naquela época e que Jesus falava sobre parábolas, como a gente viu aqui, justamente para que as pessoas pudessem compreender melhor, né? Todos nós, cada um de nós, com certeza, já deve ter ouvido, já deve ter lido alguma fábula. E a fábula é uma forma que o autor se utiliza para que haja uma compreensão melhor do que ele está tentando passar. Então, nós temos várias fábulas infantis que fazem com que uma determinada mensagem possa ser compreendida por uma criança. Que se você usasse um vocabulário normal, você não conseguiria atingir esse objetivo. Então, da mesma forma, Jesus agia na sua época. Ele falava por parábolas para que as pessoas conseguissem compreendê-lo melhor, conseguissem entendê-lo melhor, né? E em suas parábolas existem termos que nos dias atuais fogem ao nosso vocabulário rotineiro, né? Nós temos colocações de Jesus que nós percebemos que ele usa a linguagem culta, né? E nós, no nosso dia a dia, muitas das vezes, fazemos utilização dessa linguagem, da linguagem culta. E aí cria-se, muitas das vezes, alguma dificuldade. Então, só para que haja uma melhor compreensão ao final da live, eu trouxe para vocês uma exemplificação, uma forma de mostrar a vocês o significado de cada termo desse, para que depois a gente avance. Então, a candeia, o que era a candeia? Era uma lâmpada de barro alimentada por óleo. Geralmente usavam azeite, utilizado nas residências e nos templos. Tinha o formato semelhante à lâmpada do Aladim, tendo na ponta um pavio que a mantinha acesa. Então era aquela lâmpadazinha tipo a do Aladim, aquele paviozinho no meio, você acendia, ali dentro tinha um óleo, que na maioria das vezes era um azeite, e que ia queimando, né, e mantinha aquela chama acesa. Bem, e o alqueire? O alqueire pode ser traduzido como um cesto, proveniente do árabe. Esses cestos eram colocados no lombo de animais para o transporte de grãos, estando relacionado a um sistema de medição. Cada 3 cestos de grãos representavam um alqueire. Estava relacionado a um determinado espaço de terra, relacionado também ao plantio, à produção e à colheita desses grãos. Bom, melhorando isso daqui e falando de uma forma reduzida, de forma que fique até mais fácil de entender, o que isso significa? Esses 3 cestos, né, aqui nesse exemplo que foi dado, se refere a 3 cestos. Mas poderia ser 1, poderiam ser 2, poderiam ser 3. Cada cesto desse, cada alqueire, ele representa aquilo que um produtor colheu na sua lavoura. Então, eu tenho uma parte do meu terreno, uma parte da minha horta, onde eu faço uma plantação, seja de verduras, seja de grãos, enfim, eu plantei alguma coisa ali. Suponhamos que eu plantei feijões. Esses feijões que estão naquele determinado espaço, seja o espaço que for, a colheita desses feijões, todos esses feijões, eles cabem dentro desse cesto. Então, esse cesto, ele representa um alqueire. Um alqueire nada mais é do que o que eu colhi dentro daquele meu espaço de plantação. Eu acho que dá mais ou menos para todo mundo entender o que significa. Então, é um cesto, nada mais do que um cesto, né? E que se você colocado esse cesto de cabeça para baixo, ele vai, e se você botar a candeia em cima, se você botar a luz em cima, ela vai iluminar. Se você colocar embaixo, ela vai ficar escura, ela não vai dar a claridade, não vai levar a luz que ela deveria levar, poderia levar aquele ambiente. Certo? Boa noite, Jurema. Boa noite, Célia. Então,
é traduzido também como módio. O módio é uma medida romana para coisas secas, com capacidade de armazenamento de aproximadamente 35 litros. O vocábulo também tem o significado de vasilhame, designado para guardar o azeite, com aproximadamente a mesma capacidade de medidas em litro. Na Palestina, era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha, debaixo do alqueire. Então, você não vai colocar debaixo do alqueire uma candeia acesa, até porque o cesto vai pegar fogo, né? Ele pode vir a pegar fogo, dependendo de como você colocar. Deixar uma entradinha de oxigênio para a chama se manter, provavelmente ele vai incendiar. Bom, o módio era uma medida romana para coisas secas, ou seja, uma vasilha, né? Na qual você conseguia colocar ali 3,5 litros de azeite. E era um costume na Palestina guardar a candeia apagada embaixo da vasilha, como eu já havia dito. Finalidade do alqueire na passagem evangélica: ocultar a luz. Quando você diz que você coloca a candeia embaixo do alqueire, você vai ocultar a luz. Nesse caso, a luz diz respeito à luz como nós temos hoje, a luz incandescente, né? Que clareia o ambiente. E aí, dando continuidade aqui, nós vamos para o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz: seus discípulos se aproximando disseram: por que lhes falais em parábolas? Justamente por isso, porque se ele dissesse tudo que ele precisava dizer de uma forma normal, as pessoas não compreenderiam e nem todos sairiam dali com algum entendimento, talvez saíssem até mais confusos. E aí, por isso, ele fala em parábola. As parábolas de Jesus são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões com a finalidade de transmitir o ensinamento. Então, essa era a ideia de Jesus. Num breve comentário, num breve relato, fazer com que as pessoas compreendessem a mensagem que ele tinha para transmitir. Quanto à sua definição exata, a parábola pode ser uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior, ou uma espécie de alegoria apresentada sob a forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. Jesus passava os seus ensinamentos utilizando tudo aquilo que era comum no cotidiano das pessoas. Então, ele se utilizava daquilo que era comum no cotidiano das pessoas para fazer com que elas tivessem uma melhor compreensão das suas mensagens. E o alqueire e a candeia eram coisas comuns naquela época, e que na nossa época hoje já não são tão comuns assim. Então, por isso, eu quis fazer esse esclarecimento, passar essa mensagem para vocês, para que agora, a gente dando continuidade, a gente possa ter um entendimento melhor dessa parábola, né? Então, passando para o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, eu vou fazendo a leitura e vou fazendo o comentário desses trechos, que eu acho que vai ficar bem mais fácil a compreensão de todos. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Nós vivemos num universo, e esse universo, como é composto esse nosso universo? O nosso universo ele é composto do plano material, do mundo físico e do mundo espiritual. O espírito desencarnado, ele pertence ao mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo.
esse mundo material em que nós nos encontramos encarnados é um mundo temporário, um mundo passageiro, mas que tem um valor muito grande, que serve muito de aprendizado para cada um de nós. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Apaga-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará, incontinente, de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião, sob o módio de má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo, ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como conceder ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova, e ocultá-la aos nossos semelhantes. Então, aqui a gente para fazer um pequeno comentário, e ele diz respeito exatamente a isso que foi lido aqui. Né? Da mesma forma que se você pegar a candeia e colocar debaixo do alqueire, você vai fazer com que a luz não se propague. O conhecimento, na verdade, ele é a luz que o Espírito propaga. Quando nós desenvolvemos o nosso conhecimento, nós acendemos essa luz dentro de nós, porque através dele, através dos livros, através dos estudos, através das palestras, nós vamos sempre adquirindo algum conhecimento. E esse conhecimento vai fazendo com que a gente vá descortinando aquele véu do desconhecimento. A gente vai tirando o véu, como disse Kardec, descortinando esse véu e mostrando as verdades, essas centelhas de verdade. E na medida em que nós vamos estudando, que nós vamos aprendendo, nós começamos a absorver esse conhecimento. Mas se esse conhecimento ficar guardado dentro de nós, ele vai estar sendo limitado e ele vai estar sendo acondicionado de uma forma que outras pessoas não adquiram. E com isso também não ajude na evolução das outras pessoas. Nós evoluímos à medida em que nós aprendemos, à medida em que nós estudamos, com o conhecimento adquirido. E nós precisamos repartir esse conhecimento, assim como outros repartiram esse conhecimento. Então, nesse momento, você começa a fazer com que essa luz ela se apresente para aquele que está próximo de você, para aquele que está estudando com você. Daí a importância muito grande de nós estudarmos em grupo, porque em grupo nós conseguimos fazer perguntas, nós conseguimos fazer questionamentos. Às vezes o questionamento de um desperta uma curiosidade no outro ou desperta um ponto que aquele não tenha observado. E isso, na medida em que vai se esclarecendo, na medida em que você vai pontuando a respeito daquilo que foi questionado, você vai levando luz a quem está buscando essas interrogações, a quem está questionando essas coisas, e as respostas vão se tornando luz, elas vão clareando o caminho dessas pessoas, elas vão levando o entendimento a essas pessoas. Quando nós começamos na doutrina, nós tínhamos várias interrogações na nossa mente, nós tínhamos vários questionamentos, muita coisa a gente não entendia, a gente tinha aquela sede de buscar esse esclarecimento, de buscar esse entendimento, e é através do estudo, através das palestras, através das lives hoje, que nós vamos, através da leitura dos livros, que nós vamos descortinando esse véu, que nós vamos clareando a nossa mente, o nosso entendimento, fazendo com que os ensinamentos da doutrina, sendo praticados no nosso dia a dia, alavanquem o nosso progresso. Bem, boa noite, Ney. Vendo se tem algum comentário aqui, por enquanto não, nenhum questionamento, então vamos seguir. Voltando para o livro, ele diz assim: acresce ainda que não é tão difícil encontrar o que se escondeu, porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta. Mas hoje, mais amanhã,
um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia, que está sobre o leito ou sobre o módio, e que desapontamento sofrerá o insensato que aí a colocou. Eu me lembro de uma colocação num dos nossos estudos, do Luiz Fernando, que ele dizia, já imaginaram se o Sabin tivesse desenvolvido aquela vacina e não tivesse a tornado pública, tivesse guardado aquela vacina para a família dele e para ele próprio, o que seria da humanidade hoje? Quantas vidas aquela vacina salvou? Quantas vidas a vacina que está em processo de desenvolvimento, que já começa a ser comercializada, os governos já começam a aplicar na humanidade, pode vir a salvar nesse momento em que nós vivemos? Né? Trazendo esse ensinamento para os nossos dias atuais, é exatamente isso. Os cientistas vão estudando, vão pesquisando, a espiritualidade amiga vai intuindo-os no caminho para que consigam a medicação, para que consigam a vacina que nos alivie um pouco com relação a essa pandemia. Não que você tomou a vacina e você está completamente imune e não vai pegar de jeito nenhum, né? É como a vacina da gripe, que anualmente a gente tem que tomar, essa daí eu não sei como que ela vai se processar, se vai ser anual, se vai ser semestral, se vai ser uma vez só na vida, não se sabe ainda, né? Se você vai tomar as 2 doses e está imune para o restante da vida, tudo vai depender de como o vírus vai se comportar, se ele vai sofrer mutação, se as pessoas vão ter uma conscientização maior, né, e vão ajudar nesse processo também. Na verdade, tudo depende de nós, cada um de nós fazendo a sua parte, procurando ser melhor, procurando olhar para o seu próximo, né? Essa pandemia ela vem para nos mostrar que nós vivíamos de uma forma muito egoísta, né? Era primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu e o meu próximo lá na frente, quando sobrasse um tempinho, coisa parecida. E a gente vê que com a pandemia, muitas pessoas passando necessidade e muitas pessoas buscando auxiliar, sejam nas necessidades materiais ou nas necessidades morais que as pessoas estão tendo nesse momento, que precisam de um apoio, de uma palavra amiga, né? Então, é nesse sentido. Então, tudo aquilo que a gente aprende, nós precisamos transformar em luz para a humanidade, para aqueles que estão ao nosso redor. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente absorve, a gente tem um entendimento e a gente passa isso adiante. É como você entrar numa firma para trabalhar e você nunca fez aquela atividade. Alguém vai ter que te ensinar aquela atividade. E aí você tem 2 formas de aprender. Ou a pessoa te passa tudo detalhadamente para que você caminhe mais rápido, ou ela vai te passar alguns pontos e vai deixar você se virar para aprender o resto. E aí você vai pesquisar, você vai estudar, você vai perguntar um, você vai perguntar ao outro. Você vai começar a buscar esse conhecimento, buscar essa luz para que você possa trabalhar e realizar aquilo dali da melhor forma possível. Então, o que nós mais precisamos hoje é disso, que alguém nos estenda a mão e que nos auxilie, porque é isso que nós esperamos do outro, e é isso que o outro espera de nós. Aquilo que eu não sei e que o outro tem, é aquilo que ele vai me passar. E eu só vou passar para o outro aquilo que me excede, aquilo que eu tenho realmente dentro de mim, que eu tenho de conhecimento e que poderá ajudar o outro, né? Então, é nesse sentido. Tem sim, Lorena, vai pensando aí que tem pergunta a ser feita assim. A gente procura passar da melhor forma possível, né? Mas muitas das vezes fica alguma pergunta. Então, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida aí, pode colocando aí. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, a gente pesquisa e depois passa para vocês, certo? A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam, por ela se iluminem, ou então
para que essas luzes sejam julgadas, para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e o combustível inferior não dá, pela mesma razão, boa luz. Julga-se a árvore pelos frutos, e o combustível pela claridade, pela pureza da luz que dá. A luz do azeite não se compara com a luz do petróleo, nem está com a do acetileno, mas todas juntas não se equiparam à eletricidade. São tonalidades de luzes diferentes. Se você pega a luz do azeite, eu nunca vi, eu nunca acendi um pavio banhado em azeite, então não tem como dizer para vocês. Mas a do acetileno eu já vi, porque eu já trabalhei com acetileno. Então ela faz aquela coloração azulada, ela é bem azulada. Ela é um tipo de coloração diferente de uma vela. Ela é uma coloração diferente da lâmpada incandescente. Ela é uma coloração diferente das lâmpadas de LED que nós usamos hoje, a maioria usa hoje. Então, dão tonalidades diferentes. Se nós sairmos na rua e olharmos lá na rua, aqui na frente da minha casa, eu já tenho, na rua principal, tem as lâmpadas de LED, que são aquela luz branca. Já nas transversais, nas secundárias, a luz ainda é aquela de vapor de mercúrio, aquela luz avermelhada, alaranjada. Então, cada combustível vai dar uma tonalidade diferente para essa luz. Da mesma forma que cada um de nós, ao adquirir algum aprendizado, algum ensinamento, ao transmiti-lo, vai transmiti-lo a seu jeito, da forma como você ouviu quando você recebeu. E aí, aquele que recebe também pode receber da forma como você está tentando transmitir, como também pode ter uma interpretação diferente, né? Eu me lembro na minha primeira palestra, lá no Jesus e Maria, uma pessoa, eu fiz uma colocação, a pessoa não teve o entendimento que eu quis dar àquela colocação. Eu não sei se o Renan ainda está por aí, se o Renan tiver, o Renan vai lembrar disso. E aí, uma pessoa me fez uma pergunta e eu dei a resposta dentro da forma como eu interpretei, de acordo com aquilo que eu estava passando naquele momento. E aí uma pessoa do outro lado virou-se e falou assim, olha só, mas não, você respondeu, eu perguntei para a pessoa, você entendeu, é isso? Ah, obrigado. Aquele obrigado assim, acanhadinho, aquele acanhado. Aí um rapaz do outro lado, na outra fileira, virou-se e falou assim, olha só, eu não concordo com a sua resposta. Eu acho que não foi isso que ela te perguntou. Eu acho que o que ela quis dizer foi isso, isso e isso. Olhou-se para a moça e perguntou para ela, foi isso que você perguntou? Foi dessa forma que você fez a pergunta ou foi da forma como ele te respondeu? Gente, primeira palestra, saiu uma dessa, imagina como é que eu estava, né? Mas você tem que tirar daí as lições e saber aproveitar isso. E aí eu perguntei para ela, vem cá, você realmente entendeu da forma como eu coloquei, você perguntou da forma como eu coloquei, ou você fez a pergunta da forma como ele está se expressando, porque as duas coisas cabem. É questão de ponto de vista, de você ter visto de uma forma ou você ter visto de outra. E aí ela falou, não, que eu fiz a pergunta baseada no que ele está falando. Eu falei, então tá bom, então a resposta é um pouco diferente. E aí eu dei a resposta a ela, no final, tanto ela quanto o rapaz concordaram, entenderam o que eu entendi o que ela quis perguntar e vice-versa, ela entendeu a minha resposta também, né? Então é assim, né? Você pega um livro hoje para ler. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Quem de vocês já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem de vocês já leu uma obra, uma passagem de um livro, às vezes uma leitura que a gente faz de uma página e tempos depois você faz aquela leitura novamente. Quem já leu um livro, uma página e teve a oportunidade de, semanas depois, meses depois, ou anos depois, ou até mesmo no dia seguinte, fazer aquela leitura novamente, muito que provavelmente viu aquele texto de uma forma diferente. Porque tudo está com o momento que a gente está vivendo.
Se eu estou vivendo um momento difícil e eu leio uma determinada página, aquela página pode me reconfortar, ela pode me causar algum questionamento, ela pode me deixar curioso de obter uma informação a mais do que aquilo, e aí eu vou pesquisar. Mas se eu leio essa página daqui a um determinado tempo, de repente eu já vou olhá-la de uma outra forma, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Quando você vê essa pergunta pela primeira vez, você a vê de uma forma. Quem já a viu já há algum tempo, se hoje olhar a pergunta e olhar a resposta, com certeza vai ter uma compreensão melhor daquela pergunta e daquela resposta do que teve na primeira vez. E é como Jesus, como Kardec, como Kardec colocou a resposta a essa pergunta, ela deixa claro que nós ainda temos que estudar muito para conseguir entendê-la na essência. Porque você entende que é uma energia, que é uma sabedoria acima de qualquer coisa. Mas para você ter aquele discernimento do que ela representa na sua essência, talvez só daqui a algumas encarnações, já em níveis de evolução desse mundo que nós vivemos, para nós conseguirmos concebê-la na essência, na sua essência. Nós conseguimos entender que Deus não é mais aquela figura daquele velhinho barbudo branco sentado num trono, que Deus é uma energia, né? Causa primária de todas as coisas. Então, que é a origem de tudo. Nós conseguimos ter essa compreensão, mas pelo tipo de resposta que é dada ali, creio eu, posso estar errado, posso estar enganado, que vai muito além da compreensão que nós temos hoje. Então, tudo que chega para nós de informação e que nós processamos, interpretamos de alguma forma e passamos para alguém para que essa pessoa também tenha compreensão daquilo, ele vai se dar dessa forma, dentro da nossa limitação de compreensão, dentro da limitação de compreensão do outro e dentro da nossa limitação de transmitir isso ao outro, né? Talvez vocês assistam uma live sobre esse tema que vai ser muito mais fácil de ser compreendida do que da forma como eu estou fazendo aqui hoje. Mas dentro do entendimento, dentro da forma como eu vi, essa forma hoje foi a que eu achei melhor para colocar para vocês. E aí a gente vai caminhando dessa forma. Eu espero que esteja tendo uma boa compreensão, né? Mas é exatamente essa troca. Você absorve de um lado e você leva isso para o outro. Você recebe de um e você passa para outro. E é assim que nós caminhamos, é assim que o espírito evolui. É por isso que reencarnamos diversas vezes. E muitas das vezes repetimos os mesmos erros em diversas encarnações. Mas uma hora a gente acaba entendendo ao pé da letra o que aquilo ali está querendo me dizer e consigo caminhar adiante. Bem, seja como for, é preciso que a luz esteja no velador, para se distinguir uma da outra. Daí a necessidade do velador. No sentido espiritual, que é justamente o que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sobre o modo do interesse, nem sobre o leito da hipocrisia, quer seja fraca, média, forte, ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sobre o módio. É o mesmo que não a ter, e aquele que não tem e pensa ter, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. Eu vou repetir esse pedacinho porque ficou horrível, desculpa. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sobre o módio. É o mesmo que não ter, e aquele que não a tem e pensa ter,
até o que parece ter ser-lhe-á tirado. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado, isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e de seus semelhantes, mais lhe será dado. A chama de uma vela não diminui nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas. Ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém a acenda para aproveitar e fazer aproveitar sua luz. Uma vela acende 100 velas, aumenta a claridade, ao passo que, apagada, mantém as trevas. E como temos obrigação de zelar, não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorremos em grande responsabilidade pelo uso dessa medida que fizemos. Se damos um dedal, não podemos receber um alqueire. Se 1/8, não podemos contar com 1 quilo em restituição. E se nada damos, o que haveremos de receber? Então, é dando que se recebe. Eu costumava, nas minhas aplicações do ESG, fazer uma demonstração, já não lembro mais em que lição que era essa, eu lembro que ela era referente ao conhecimento. Então, eu pegava um prato, um pires, tá? E colocava um pouquinho de água dentro. Imagine um pires com um pouco de água dentro. Aí você vai derramando aquela água. Aquela quantidade de água, ela vai se expandindo dentro desse pires. E aí, perceba o seguinte, a parte externa, eu não tenho nada redondinho por aqui para fazer essa demonstração. A parte externa, o pires está aqui em volta. A parte externa aqui dessa quantidade de água que eu coloquei é o meu conhecimento. A água é o meu conhecimento, é o que eu tenho de conhecimento. E o pires está ali contendo esse conhecimento. Na medida em que eu deposito mais água, essa borda, esse diâmetro externo da água, ele vai se alargando, ele vai se aumentando. Esse diâmetro da água representa o nosso conhecimento. Quando eu estudo, quando eu leio, e não só obras espíritas, toda vez que eu busco conhecimento, seja em que âmbito for, tá? Ele vai agregar alguma coisa ao meu ser. Material, moral, ele vai agregar alguma coisa. Dentro da doutrina, as obras espíritas em si, com certeza, elas vão agregar valores morais e valores espirituais. E na medida em que eu amplio, cada vez que eu leio um livro, esse conhecimento aumenta. Porém, o que eu posso atingir de conhecimento também se dilata. Então, cada vez eu tenho mais conhecimento e, em volta, cada vez eu tenho mais possibilidades de conhecimento. Eu tenho mais possibilidades de receber esse conhecimento. Mas o que eu faço com esse conhecimento? É esse conhecimento que vai se transformar em luz na vida das pessoas. É esse conhecimento que eu preciso compartilhar. Não adianta eu guardar comigo. Seja onde for, seja dentro do meu lar, seja dentro do meu local de trabalho, seja junto da minha vizinhança. Meu vizinho está fazendo uma obra ali, está tendo uma dificuldade. Se eu tenho conhecimento daquilo que ele está fazendo, eu tenho que levar esse conhecimento para ele, para que isso se desenvolva, para que amanhã depois ele passe para outro. Se ele está passando por um momento com uma dificuldade moral, uma dificuldade espiritual, e eu tenho a oportunidade de auxiliá-lo, por que não auxiliá-lo? Né? Eu costumo sempre comentar, nós passamos no nosso local de trabalho a maior parte do nosso tempo. A gente passa no local de trabalho muito mais tempo do que a gente vive aqui. Você convive com um colega de trabalho muito mais do que você, muitas das vezes, convive com a sua família. Né? Porque você tem que estar preso ali naquele local, preso entre aspas, você tem que estar fixo ali naquele local por um determinado tempo, por uma determinada quantidade de horas. Então, são, em média, 8 horas por dia. Se nós levarmos em consideração que o dia tem 24 horas, 8 horas é 1/3 desse dia. Tá? O outro 1/3, você leva
1 hora mais ou menos de deslocamento para o teu local de trabalho, uns mais, outros menos, mais uma para você voltar. Já são 2. Então, das 16 já sobraram 14. Dessas 14, você tem que dormir, em média, de 6 a 8 horas por dia. Então, das 14, já baixaram para umas 6, 7 horas. Percebe que o que está sobrando, aí você tem tempo de alimentação, você tem que ir a um supermercado, você precisa ir a uma farmácia, você para estudar, você para fazer uma live, para assistir uma live. E nesse momento você não está tendo contato com os seus familiares. Contato que eu digo diretamente. Né? Então a gente convive muito mais, a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa própria família. E aí o que eu sempre falo, cada família é uma célula diferente. Né? Eu sempre digo isso, quem costuma assistir as minhas lives já deve estar careca de ouvir isso. Mas eu conheço as minhas filhas como a palma da minha mão, até elas saírem por essa porta que está atrás de mim. A hora que elas saem por essa porta e que elas vão lá para fora, para a rua, para a sociedade, para a escola, para o trabalho, para onde quer que elas forem, a única coisa que eu posso querer é que tudo aquilo que eu e a Alexandra passamos para elas tenha entrado na cabeça delas, que os valores tenham sido absorvidos e que elas consigam pôr em prática lá fora. Porque lá fora é completamente diferente daqui de dentro. É completamente diferente de nós estarmos dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita é muito fácil, mas lá fora, em sociedade, é muito difícil. E nem sempre todo mundo tem um suporte familiar. Para na hora que estiver passando por uma dificuldade, para na hora que estiver, quem sabe, até se envolvido com alguma coisa não muito lícita, tenha aonde recorrer, tenha um ombro amigo para recorrer e explicar, olha só, estou passando por essa situação, eu sei que eu não devia ter feito isso, ou eu sei que a sociedade vê isso de uma forma, mas eu sinto de outra, e é um direito que você tem. E aí o que acontece? Nem sempre você tem, dentro de casa, essa liberdade para se expor. E aí você começa, muitas das vezes, a pessoa começa a buscar uma fuga no álcool, na droga, em alguma coisa dessa natureza, que só vai acarretar mais problema. Então, se você tem alguém que trabalha com você e você percebe que essa pessoa está passando por uma dificuldade, que de repente ela não tá normal, sabe? Está moada, ou está irritadiça, ou ela está diferente de alguma forma, porque a gente sente isso. Com quem a gente convive diariamente, a gente sabe quando a pessoa está diferente. E aí, muitas das vezes, cabe você virar para a pessoa e falar, olha só, fulano, tá tudo bem, tá tudo legal, como é que você tá? Estou te achando meio estranho, estou te achando assim, estou te achando assado, você quer falar sobre isso? Se não quiser também, fica à vontade, sabe? Às vezes a pessoa não quer se abrir. Mas, às vezes, essa deixa que você dá vai dar essa oportunidade da pessoa se abrir. E, quem sabe, você seja o único evangelho que está passando pela vida dessa pessoa. Né? Quem sabe você vai ser aquela tábua de salvação. Aquela pessoa já está com a mão estendida há um tempão pedindo ajuda. E está faltando alguém estender para ajudar. Lógico que há que ter uma reciprocidade. Não adianta você querer ajudar se a pessoa não quer ser ajudada. Mas será que essa pessoa terá a liberdade em algum momento de pedir a tua ajuda? Ou ver, enxergar em você essa possibilidade, se você não der o pontapé inicial? Então, se você está percebendo isso, quem sabe não vale a pena você agir dessa forma, né? Às vezes a gente está triste, a gente está numa dúvida danada, a gente está querendo alguém para dar um colo, alguém para dar uma sugestão, alguém para dar um conselho, e você fica nesse aguardo, né, para que alguém se proponha isso. É fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Então, vamos dar continuidade aqui, que já está quase na hora, já está no finalzinho. A luz não pode permanecer sob o módio, nem debaixo da cama. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que deve fazer, para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Assim, o fim da luz é iluminar, o do sal é conservar e dar sabor. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal,
mister se faz que ensinem, esclareçam, iluminem, ao mesmo tempo que lhes cumpre conservar no ânimo dos seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina do meigo rabino, valendo-se para isso do espírito que lhe dá o sabor moral para ingerirem esse pão da vida que verdadeiramente alimenta e sacia. Assim como a luz que não ilumina e o sal que não conserva para nada prestam, assim também os que se dizem discípulos do Cristo e não cumprem os seus preceitos, nem desempenham a tarefa que lhes é confiada, só servem para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens. A candeia sobre o módio não ilumina, o sal insípido não salga, não conserva, nem dá sabor. Você, nós, somos luz. Jesus nos disse isso um dia, né? Vós sois a luz do mundo. E que dá tema para uma outra palestra também. Vós sois a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Né? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 4. Então, aqui tem um trechinho, não sei se eu desmarquei a página agora, se eu acho. Tem um trechinho aqui que eu achei assim, muito interessante nesse finalzinho. Deixa eu procurar a página aqui, que eu não botei o marcador, e aí... Deixa eu ver. Gente, eu não vou... tá aqui. Achei, em cima da hora. Faltando 2 minutinhos ali. Valendo-se para isso o Espírito que lhe dá o sabor moral para ingerirem esse pão da vida que verdadeiro alimento sacia. E é exatamente isso. Nós precisamos levar os ensinamentos que nós temos, que nós recolhemos, que nós absorvemos e repassar isso para o próximo. Não basta só você adquirir o conhecimento, você estudar, você ler e você não passar isso adiante. É preciso passar essa mensagem adiante. É preciso levar, principalmente nesse momento em que nós vivemos de pandemia, fé, esperança e amor, como Jesus nos trouxe. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês na noite de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Acabou que não pintou nenhuma perguntinha aqui. Se alguém quiser fazer, depois pode fazer. A gente dá uma olhada aqui e tenta responder. Eu gostaria imensamente de agradecer ao SBE por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um tema muito legal, um tema que daria para a gente ficar aqui mais um tempo falando sobre ele, mas infelizmente são 20h59, está em cima da hora, né? Eu vou fazer a prece de encerramento e gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês, Edilane, Célia, Adriana, Lorena. Gente, não vai dar para falar todo mundo, porque eu não consigo visualizar todo mundo, mas eu lembro do Márcio, várias pessoas. Então, que todos vocês tenham uma noite, um finalzinho de noite abençoado, com muita paz, sabedoria, tá? Que a lição de hoje possa ter tido uma mensagem que faça com que vocês, estimulem vocês a serem luz na vida daqueles que estão ao seu redor, não só dentro dos seus lares, nos seus locais de trabalho, na sociedade, de um modo geral, tá certo? Então, eu gostaria de convidar a cada um de vocês, nesse momento, para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, mentores espirituais do SBE, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, gratos a Ti,
por essa oportunidade de estarmos reencarnados nesse momento tão difícil, mas que tanto aprendizado nos traz. Por estarmos aqui reunidos em teu nome, como disse o Cristo um dia aos seus discípulos, onde um ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu também estarei, junto de vocês eu estarei. E com certeza ele está reunido junto conosco nesse momento. E nesse momento eu sou muito grato a Deus, a Jesus, ao SBE, aos mentores espirituais, por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, embora à distância, cada um no seu lar, vocês me vendo, mas eu sem os ver, juntos, no mesmo objetivo, com a mesma intenção, fazendo com que o nosso coração se encha de amor, se encha de paz, se encha de esperança, como ele nos ensinou. E assim, Senhor, eu te peço que envolva a todos aqueles que estão ao nosso redor, dentro do nosso lares, dentro dos locais onde estejamos, ao nosso redor, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nesse mundo de provas e encarnações, no plano material e no plano espiritual, que todos aqueles que aqui estiveram conosco possam retornar aos seus locais de origem bem melhores do que aqui quando chegaram. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz. Edilane, obrigado pelo convite. Estava com saudade já do SBE, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês. E eu me despeço mandando um abraço carinhoso, fraterno, na certeza de que muito em breve, ou pelo menos em breve, poderemos nos encontrar pessoalmente para nos abraçarmos e nos confraternizarmos. Obrigado, Jurema, obrigado, Edilane, Célia, Ney, Lorena, enfim, Adriana, todos que aqui estão. Muito obrigado, muita paz, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até a próxima.